Então, a Forfeedstock é uma empresa que tem um foco em inovação na área de valorização de resíduos industriais, né? A gente vive o dia a dia da economia circular, né? Olhando o resíduo como recurso e trazendo competitividade para as indústrias e até mesmo menor impacto ambiental. Então, a Forfeedstock, antes de existir a marca, antes de existir todo o movimento que a empresa hoje atua, né, ela teve seu início numa dor que eu identifiquei lá atrás em relação à parte de resíduos industriais, basicamente rejeitos industriais da área de mineração, né? Então, eu identifiquei que existia um grande problema com a geração de resíduos no Brasil e no mundo em si. E isso também ocasionava grandes problemas, não só ambientais, mas como de saúde humana, né? Porque tem um impacto financeiro absurdo, tem um impacto ambiental muito grande também, né? E com isso eu vi que existia uma dor latente na indústria onde a gente poderia desenvolver uma solução e atender essa dor, né? O início da Forfeedstock sempre foi desafiador, né? Nós não tínhamos bem estruturado o que seria a forma de pegar essa oportunidade, que é um resíduo industrial para a gente é visto como matéria-prima. No entanto, a gente tem que encontrar uma rota para fazer com como esse resíduo se transforme numa matéria-prima. Então, durante o início da empresa, nós tivemos que construir diversas metodologias para fazer com que essa jornada de transformar um resíduo industrial em uma matéria-prima tenha validações tanto técnica, como econômica, como financeira. E aí, desde então, vários anos eu venho pesquisando a respeito do mercado, da indústria, da temática de economia circular, da área de valorização de resíduos e dos atores envolvidos nesse processo, que é a indústria, as universidades, as startups, né, até mesmo o governo, e entender como é que esses atores eles se conversam para tentar resolver esse problema. E foi por isso que nasceu a Forfeedstock, né? Então, foi com base nesse estudo, né? Então, dois profissionais com competências diferentes, né? Eu, como um gestor de negócios e tecnologia, o Renato Valente, como meu sócio, na área de engenharia de materiais. Então, a gente uniu essas competências para criar um modelo de negócio inovador e trazer soluções efetivas para resolver o problema do resíduo industrial. Eu conheço o Will e o Renato já desde antes da Forfeedstock, a gente trabalhou junto em uma outra empresa e lá já tinha essa ideia da Forfeedstock, né? Assim, a gente já pensava sobre isso, sobre valorização de resíduos industriais. Então, quando o Will e o Renato eles fundaram a empresa, eles me convidaram para trabalhar como gerente de projetos, porque eu já tinha um pouco dessa expertise, né, de pesquisa e desenvolvimento. E eu vim aqui parar junto com uma das primeiras pessoas que trabalhou aqui, junto com o Tom. A minha participação na Forfeedstock, ela ocorreu bem no comecinho da startup. Uma professora muito querida minha da área de Relações Internacionais da minha universidade, ela falou, olha, Wellington, tem um contato aqui, uma pessoa chamada William, um amigo meu, que ela tá atuando na mesma área onde tu faz pesquisa. E eu acho que faz muito sentido tu se conectar com ele, trocar algumas ideias e ver se, quem sabe, vocês podem fazer negócio juntos. E na hora, mandei uma mensagem pro William, pro Renato, a gente já marcou uma reunião no dia seguinte e ali a gente percebeu que existia uma grande sinergia. Ambos, tanto o William quanto o Renato, eles tinham um sonho muito grande que se encaixava muito com o meu propósito e ali a gente começou a trabalhar em conjunto, já pensando em questão de design para a marca Forfeedstock, em questões comerciais, para a gente estruturar uma potencial e futura equipe comercial para nossa startup e ali começou o meu envolvimento com a startup. Então a gente está completando, né, no final desse ano aí 2 anos e meio de operação, estamos partindo aí para 3 anos de operação. E basicamente a gente dentro da incubadora Celta, a gente está 2 anos, né? Então foram 6 meses fora da incubadora como validação de modelo de negócio
E aí, no início da incubação em janeiro de 2023, até agora a gente tem 2 anos de existência dentro da incubadora e quase 3 anos de existência do CNPJ. Hoje o nosso projeto de valorização de resíduos ele se comprime de uma forma bem resumida em inovar e validar. E o processo de validação ele se compreende em validações técnicas, econômicas e financeiras. De forma que no final de um projeto de valorização de resíduos, as dúvidas iniciais já não existam mais. A gente tem certezas de que se essa inovação for operada, a gente pelo menos sabe quais vão ser as barreiras, sabe quais vão ser os desafios, sabe quais vão ser os riscos dessa inovação. A gente faz com que o que era dúvida inicialmente seja uma certeza. E aí a tomada de decisão fica por conta dos nossos clientes. Eu acho que a gente inova não só na questão de pesquisa, desenvolvimento e inovação, pela metodologia que a gente aplica, mas eu acho que também por conta de um contato com o cliente, de uma aceleração no desenvolvimento desses projetos, fazendo com que tudo isso ocorra de uma forma mais real, mais ágil, mais pessoal também, porque a gente percebe que quando os clientes estão dentro do projeto, isso faz com que os projetos caminhem muito mais rápido. E a gente sabe que essa relação de pesquisa, às vezes acaba sendo um pouco mais distante, né? As pessoas não têm tanto contato, então a gente tenta transformar aquela linguagem técnica complicada, química, em algo que seja mais acessível e isso faz com que as coisas aconteçam, né? Então, a ForFeedstock, ela une elementos que já existem, né? Que é a própria base científica das universidades, o próprio conhecimento da indústria do processo produtivo e todos esses conhecimentos conectados para surgir um modelo de negócio que funcionasse, né? Então, hoje o processo de inovação da ForFeedstock é unir elementos já consolidados de inovação e trazer soluções aplicáveis no dia a dia, né? Então, as soluções que a gente desenvolve, ela tem uma pegada de inovação, porque são soluções que não foram aplicadas ou antigamente não existia uma viabilidade financeira, né, para ser aplicado. E a gente também cria a demanda de mercado, então provoca o mercado para que a solução na ponta, o produto, né, a matéria-prima secundária que surge desse processo de valorização de resíduo, ele tenha um valor econômico. Então, eu entendo que a inovação é quando ela gera nota fiscal no final do dia. Né? Então, as empresas buscam inovação, as indústrias buscam inovação, mas ela vai ter que ter um impacto econômico, né? Seja uma redução de custo ou um ganho de receita para a indústria. Então, eu acho que inovação tem muito a ver com isso também, com que a gente torne palpável aquilo que às vezes não está acessível para as pessoas em geral, né? Que as pessoas não conseguem compreender. Eu acho que isso é um pouco da inovação que a gente tem aqui dentro da ForFeed. A gente sempre teve um contato muito forte com o cliente. Todas as entregas que a gente faz, a gente verifica se essa é a melhor forma de entregar. No início, nós entregávamos relatórios complexos com diversas informações técnicas e os clientes nos pediam, nós queremos saber a resposta disso, o resumo disso. Então, nós alteramos o nosso projeto para entregar uma coisa mais lean, com metodologias lean. Um dos nossos maiores desafios hoje é demonstrar o resultado de forma mais tangível. A gente está falando de resíduos que são industriais. A maioria dos desafios que a gente vê na televisão, nas redes sociais, são voltados para os resíduos urbanos. Entretanto, os resíduos industriais eles são tão problemáticos, tão volumosos e expressivos quanto os resíduos urbanos. Mas eles não aparecem. Eles não aparecem na mídia, eles não aparecem com tanto destaque quanto os resíduos industriais. Então, o nosso desafio hoje é trazer atenção para esses resíduos que não aparecem, que são as borras, que são os lodos, que é o cavaco, resíduos que não chamam tanta atenção, mas são bastante problemáticos. A gente trabalha com muitos resíduos aqui dentro, né? A gente já passou por esse ano a gente fez caracterização de mais de 50 tipos de resíduo diferentes, então a gente tá falando de coisas muito variadas realmente, né? A gente trabalha a gente percebe, né, e a gente encontra resíduos desde efluentes, então efluentes contaminados com
matéria orgânica, ou contaminados com detergente, ou contaminados com metais pesados, ou contaminados com diversos tipos de outros materiais que não deveriam estar ali, por isso eles têm que ter uma destinação especial, além dos resíduos sólidos, que é o nosso principal foco, é onde a gente tem atuado. O grande desafio relacionado ao que a gente desenvolve como soluções é ter o recurso necessário e a tomada de decisão para aplicar as soluções. Porque as soluções que a gente mapeia e entrega para os nossos clientes, ela tem uma viabilidade técnica e econômica. Ela gera rentabilidade, ela gera um payback curto para as indústrias. Porém, esse processo de tomar a decisão de fazer um investimento maior, né, numa máquina, num processo e que vai impactar diretamente a indústria, esse processo ele demora um pouco, né? Então tem um processo de negociação, um processo de identificação ali do plano, né, para executar essa questão, né, que é praticamente uma planta industrial, muitas vezes para valorizar o resíduo e trazer a matéria-prima na ponta. Às vezes o cliente só quer a resposta final, né? Mas para isso a gente tem que mexer na operação deles, né? Então, alguns clientes que a gente tem trabalhado, eles chegam aqui bem crus, digamos assim. Eles não fazem nem separação de resíduos, eles não têm identificação dos resíduos que eles estão trabalhando. E o que a gente faz é um passo a passo. Vamos começar do começo. Então, a valorização ela não acontece do nada, né? A gente precisa de uma força-tarefa, muitas vezes, mexer na operação, né? Fazer com que aquele material que está misturado, ele comece a ser segregado, identificado, passe por uma caracterização, mas tudo isso se o cliente, né, se ele não tiver interesse, se ele não perceber que isso é fundamental, acaba não avançando, né? Por mais que tenha boas intenções, às vezes não é suficiente. E o outro processo é a garantia que essa matéria-prima, se ela não for utilizada internamente pela indústria, ela vai ter mercado. Então, a gente conecta bastante o mercado consumidor para a compra dessa matéria-prima, trazendo esses números. Então, não é só um projeto que a gente entrega todo o escopo, né, até os interessados, para que a indústria tenha essa tomada de decisão. E para superar esses desafios, o que a gente está fazendo é encontrando players, né, de gestão e financiadores para realmente tanto financiar esses equipamentos, essas tecnologias, quanto operarem, para de fato a gente facilitar esse processo com as indústrias. Então toda a construção do que hoje é uma metodologia de inovação, ela foi realizada para atender a demanda do mercado. E um desafio que fez com que a gente chegasse onde está hoje foi justamente construir essa metodologia. É um desafio, realmente, né? Se você só chegar para o cliente e falar, agora você está gastando tanto e a partir de janeiro você vai ter uma economia considerável, né? Digamos assim, é uma coisa, mas normalmente não é assim que acontece, né? O dia a dia, ele é um percurso mais complicado e mais complexo e leva tempo, apesar de aqui dentro a gente tentar ser o mais ágil possível. Um outro desafio muito grande é demonstrar esses nossos cases que muitas vezes são sigilosos para as indústrias. Então existem inúmeros contratos e acordos que nós firmamos com nossos clientes para não mostrar, para não tornar público esses cases de sucesso. Então, talvez uma das maiores barreiras hoje seja isso, demonstrar com bastante clareza tudo que a gente faz por aqui, sem comprometer nossos acordos, nossos tratados com nossos clientes e sem trazer problemas em relação à divulgação e transparência. A principal motivação minha, né, desde o início, quando eu comecei a entrar nesse mercado, é algo já mais pessoal, de procurar desafios, né? Eu acho que diante de alguns anos atrás eu entendi que eu era movido a desafios e assim, não eram desafios pequenos, desafios gigantes, né? E entrar no mercado da indústria, entrar na área de resíduos e principalmente na economia circular, onde eu via muita teoria e pouca prática, poucas aplicações de fato, assim, que realmente tinham grandes impactos, né? Principalmente na indústria, foi a principal motivação. O processo de inovação, tanto pela valorização de resíduos como a criação de produtos e o que seja, o processo de inovação ele precisa estar sustentado em cima de uma metodologia. E muitas vezes a gente se depara com clientes que estão frustrados no processo de inovação e o que a gente tenta mostrar para eles é que existe caminhos para se inovar. Não se deve inovar somente por tentar atingir um resultado de inovação
A inovação ela precisa estar consolidada em cima de um método. E a gente desenvolveu um método para a valorização de resíduos. Mas para quem já se frustrou com inovação, fica a palavra de que inovação ela precisa ser construída, não é uma mágica. E outra motivação além desse sonho, a gente trazer as pessoas certas para construir, né, uma realidade que hoje é Forfeitstock, né? Então foi muita estudo, muita resiliência e muito um processo de amadurecimento para trazer as pessoas e trazer uma estrutura, né? E por isso que hoje a gente está dentro de uma incubadora, que foi a melhor decisão que a gente tomou, né, eu e o Renato, para construir uma equipe e desenvolver talentos que hoje a gente faz aqui dentro, né? Então a gente também não quis trabalhar muito com profissionais níveis muito altos ou contratações diretas, né? Muitas pessoas estágio da universidade, né, na engenharia química, né, de alimentos, e isso eu acho que a gente mais preza, assim, pelo desenvolvimento da nossa equipe, né, pessoas jovens, comprometidas e com criatividade e com uma cultura própria, assim. A gente tem uma cultura muito leve e para a inovação aqui dentro e nosso ambiente de trabalho, e acho que isso que reflete diretamente como que a gente está atendendo os clientes, né? Então acho que é um sonho que está se realizando, já avançou muito daquilo que eu olhava lá atrás, que não tinha tanto, e cada vez mais a gente quer impactar esse mercado, trazer algo com um propósito de fato, né?